Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 21 de janeiro e no resumido número 298, regulamentação da inteligência artificial, controle das Big Tech e o futuro da governança digital, numa conversa com Bruna Santos. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Essa semana, no Resumido Entrevista, a conversa é com a especialista em governança digital, Bruna Santos. E aí, Bruna, tudo bem? Tudo bom? Um prazer, gente. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço aí a sua disponibilidade. Então, vamos lá. Breve apresentação. Bruna Santos é gerente de campanha global na Digital Action, membro do grupo consultivo multissetorial do Fórum de Governança da Internet das Nações Unidas e tem se dedicado a questões relacionadas à regulamentação digital e governança da internet, com foco na interseção entre tecnologia, política pública e direitos digitais, com uma atenção especial na regulamentação da inteligência artificial e no papel das grandes empresas de tecnologia. Tá certinho, Bruna? Certíssimo. Beleza. Então, para começar, como é que você avalia o atual cenário de regulamentação da inteligência artificial no Brasil em comparação com as outras jurisdições, como a da União Europeia e outras que já talvez estejam mais avançadas que a nossa? Acho que a gente está conversando num momento que é positivo, né? Super positivo. O Brasil acabou de aprovar o projeto de lei 2338 no Senado. Obviamente, as discussões continuam no ano que vem, mas eu acho que a gente termina 2024 num momento um tanto positivo porque a gente conseguiu... vai conseguir, assim que aprovar o 2338 na Câmara dos Deputados, ter uma lei brasileira que pensa a inteligência artificial a partir da perspectiva local, né, perspectiva nacional. E é uma lei o projeto de lei é um projeto de lei super interessante, com muitos pontos positivos, né, por trazer essa discussão sobre direitos fundamentais, transparência e segurança no uso da inteligência artificial para o centro da discussão, né, pensar nesse debate sobre análise de risco, né, ou uma espécie de medida de risco, né, no sistema de IA, de maneira geral, e também a inclusão de princípios éticos e tentativa de equilibrar a inovação com regulação, assim. Então, eu diria que a gente está no momento positivo com a primeira fase de aprovação, né, do 2338 e tenho boas esperanças para que no início do ano que vem, logo na retomada, né, do Congresso, a gente vá para essa confirmação de uma lei brasileira com uma perspectiva nacional e que, de fato, consegue equilibrar alguns dos interesses que estavam em jogo nesse debate, né? Em relação às leis da União Europeia, por exemplo, o que a gente tem de positivo e negativo num comparativo? Acho que temos mais positivos do que negativos, de maneira geral, né? O Brasil, ele tenta, né? A gente tentou durante o ano legislativo, os últimos 3, 4 anos, né? A gente tenta ter algum nível de equiparação com os debates da União Europeia, né? Especialmente o Digital Services Act, o Digital Markets Act e o ato de inteligência artificial, né? E essas discussões também estão presentes no Congresso brasileiro, então não dá para dizer que a gente está tão longe assim deles, né? De maneira geral. No entanto, o Brasil ainda falha, né, em não conseguir aprovar ou não conseguir ter discussões muito efetivas com relação a uma lei para regulação de redes sociais, né, que vá pensar a moderação de conteúdos e que vá pensar alguns modelos de reparação, né, ou possibilidade de multas, né, e punições para as empresas Big Tech, né, com relação a falhas da moderação de conteúdo, a remoção de conteúdos específicos. Mas no debate de inteligência artificial, ao mesmo tempo, né, a gente conseguiu evoluir bastante justamente com uma abordagem que é relativamente parecida com essa discussão de risco, né, em torno da inteligência artificial. Então, eu diria que a gente não está tão distante assim, né, os pontos são muito mais positivos do que negativos, mas eu diria que no caso brasileiro a gente ainda falha em não ter, né, nenhum tipo de regulação específica que vá combater não só as falhas de moderação de conteúdo, né, e modos de, vamos dizer, comportamento das plataformas digitais, e também falha em não ter conseguido nem começar as discussões de maneira muito efetiva ainda de nenhuma regulação que vá falar sobre mercado, né, que vá tentar discutir, né, qual que é o papel que essas empresas têm no mercado, qual que é o papel que a concentração de oferta de serviços e produtos, né, que elas têm, que é um pouco o Digital Markets Act aqui na União Europeia, assim. Então, acho que é isso, né, muito a evoluir, mas acho que a gente segue passos interessantes daqui, né, da União Europeia de maneira geral,
e de uma maneira que seja positiva, tomando tempo para ter as discussões necessárias. Você está baseado em Berlim, né? Por isso você fala Estou aqui. em Berlim. Uma coisa que me chama a atenção, Bruna, é em relação ao preparo das pessoas que estão envolvidas nessa discussão. A gente viu aí recentemente no STF a discussão exatamente sobre moderação, quais são os limites, entendimentos diferentes ali entre os magistrados, uma discussão sobre o marco civil, se é constitucional, se não é. Então, coisas estão estabelecidas, passam a ser questionadas. Quando a gente fala de inteligência artificial, é ainda mais complexo. Como é que se dá essa discussão regulatória num ambiente em que as pessoas, a princípio, pelo menos, até onde o meu conhecimento me permite, é pessoas que não são preparadas, não têm o conhecimento técnico para debater aquilo. Aí fica uma coisa, pessoas debatendo sobre coisas que elas não sabem, é isso mesmo? Como é que você vê isso? Acho que aí a gente chega um pouco no papel do lobby, né? E no papel de todos os outros setores interessados nessas discussões, né? No caso da discussão de constitucionalidade do artigo 19 no Supremo, a gente sabe que muitos setores, né? Desde sociedade civil, organizações da Coalizão de Direitos na Rede, né? Que são amicus curiae nos casos com relação ao Marco Civil, mas também no debate do PLDA, a gente tem vários, né? Tanto o setor privado, quanto sociedade civil, quanto algumas pessoas da academia indo, né, entrando em contato, seja com ministros da corte ou com membros do parlamento, para justamente tentar trazer pontos que sejam relevantes para essa discussão, né? E aí a gente, acho que, né, no Brasil a gente tem visto cada vez mais, por exemplo, o poder do lobby das Big Tech, né, que ficou já tinha ficado muito evidente no debate do PL das fake news e ficou ainda mais evidente agora no debate do 2338, por serem elas também o maior ponto de resistência, né, para algumas questões mais inovadoras ou algumas questões mais progressistas no texto. E aí, só para trazer um exemplo, acho que o 2338 tinha uma discussão sobre direito à integridade da informação, né, como se fosse uma ponte ali para que as pessoas pudessem ter informações que não fossem, né, alteradas ou, né, tivessem direito de acesso a informações íntegras, né, de maneira geral. Mas o setor de Big Tech, né, o lobby das Big Tech foi um dos principais opositores dessa parte do texto e acabou, né, desidratando essa questão, assim, ainda apesar de ser uma questão que o Brasil desenvolveu muito ali no G20 durante o ano e tudo mais, mas a gente tem visto muito papel do lobby, né, ou pro lado da sociedade civil e academia, o advocacy, né, nesse papel, assim. Então, é base que muitos dos setores envolvidos na discussão vão chegar nesses ministros ou nos membros do parlamento para poder trazer esses pontos e ajudar a reforçar algumas questões que deveriam ou não entrar na lei ou que deveriam sair da lei. Isso não me parece muito bom, né? Me parece que empresas que têm mais poder financeiro para conduzir os caminhos desse debate podem acabar vencendo. Esse exemplo que você deu específico das Big Tech em relação à integridade das notícias, qual é a resistência deles? Aonde que prejudica o modelo de negócios deles isso? O que a gente tinha entendido como argumento seria muito mais uma questão deles não saberem como garantir a integridade da informação no percorrer do trabalho Que deles, seria assim. notícia recortada ou alguma coisa fora de contexto? Como a notícia se apresenta? É isso? Informações manipuladas, assim, acho que vai para além de notícia, né? Mas também, por exemplo, vídeos que sejam manipulados, vídeos que sejam alterados, né, de maneira geral. E é de fato um dos gargalos, né, das empresas de tecnologia, das empresas de Big Tech ultimamente, assim, elas têm tido. Não sei se é uma resistência ou se é de fato a incapacidade técnica que elas dizem ter, né? Mas existe uma dificuldade muito grande, especialmente quando a gente está falando em vídeos alterados por inteligência artificial ou gerados por inteligência artificial. A gente tem uma dificuldade muito grande de desenvolvimento de tags, né? De identificação de que aquele vídeo foi criado com a tecnologia XYZ ou alguma espécie de mecanismo de detecção de que, por exemplo, um texto que eu estou lendo ali no meu Facebook é um texto gerado pelo chat GPT e não por um usuário da plataforma, assim. Então, eu acho que existe aí um gargalo, né, que elas tentam dizer que é uma incapacidade técnica, mas que alguns setores têm dito também que às vezes é uma falta de observância, assim, uma falta de cuidado também com as informações de maneira geral, ou a falta de interesse em desenvolvimento de mais mecanismos de detecção dessas tecnologias, assim. Então, eu diria que ficou por aí o gargalo. Ah, obrigado, faz sentido sim. E dentro do projeto que aí está, o projeto de lei, você consegue destacar 3 pontos positivos e 3 pontos negativos, principais, assim? Talvez sejam os temas principais nos debates jurídicos? Eu acho que o primeiro ponto, assim, e que deveria ser de fato o ponto mais discutido sobre esse texto, é de fato essa localização de princípios fundamentais e direitos garantidos, né, direitos humanos, no cerne do debate, né? Então,
O 2338 ele adota como princípios a transparência, a necessidade de explicação de decisões automatizadas, supervisão humana, assim, que são pontos muito importantes, que foram muito importantes ali também no debate da LGPD há muitos anos atrás, assim. Isso basicamente diz que, né, por meio da transparência, a gente tem direito de saber por que, como, né, determinadas tecnologias processam quais tipos de dados, por meio da explicação de decisão automatizada. Você tem também, né, uma nova obrigação para a plataforma de te dizer que determinado post seu foi removido por conta de uma moderação automatizada, né, uma moderação de conteúdos feito por IA. E isso é muito importante para que a gente chegue num espaço digital, né, mais não só mais transparente, mas mais justo, assim, né? Eu acho que tem muitas das decisões aplicadas pelas plataformas que os usuários não sabem como são feitas, assim. Mas quando a gente também vai olhando para o resto do texto, é importante pensar nisso, né? Que ele teve um alinhamento muito grande com o LGPD, acima de tudo, e com o direito à proteção de dados pessoais, privacidade e proteção de dados pessoais como uma linha geral, assim. Está bem feito. Eu acho que esse alinhamento é importante e precisava ser feito, assim, né? Muitas pessoas do campo têm dito que o Marco Civil foi a pedra inicial dessa discussão, né? A LGPD, ela estabelece aqueles alicerces mínimos, né, para processamento de dados e atividades de processamento de dados, e o PLDA, ele evolui um pouco mais o campo, trazendo essa discussão sobre classificação de risco, sobre modelos de governança e recolocando a importância de consideração de direitos humanos, né, em torno dessa discussão. Eu diria que o segundo ponto positivo é justamente a discussão sobre a classificação de risco, né? Porque a estrutura de governança que é proposta no texto, ela vai falar sobre uma avaliação preliminar obrigatória para sistemas de IA de maneira geral, né? Inclusive na aplicação da saúde e segurança pública, assim. E isso é muito importante porque para a saúde a gente tem ali uma utilização de dados que são dados sensíveis, né, com relação, né, a tratamentos e condições das pessoas e tudo mais, que ali é uma questão muito séria, né? E que na época do debate da LGPD existia um medo muito grande também que esses dados, uma vez que eles caíssem na mão dos planos de saúde, fossem servir também para discriminação da contratação do plano de saúde. E na segurança pública é quando a gente está falando justamente de questões como o reconhecimento facial, que é uma tecnologia racista e discriminatória, e também do policiamento preditivo, né, que quer basear, né, a incidência de crimes com base em toda uma população de um bairro específico, e também é uma outra, né, tecnologia ou modelo de análise, assim, que é um tanto discriminatória, assim, além de ser problemática também para maneiras, né, gerais. Então, eu diria que essa questão da governança, né, em torno da análise de risco também é um ponto muito importante. E eu diria, por fim, o sistema, né? O texto cria um Sistema Nacional de Regulação e Governança de IA, que vai ser coordenado, idealmente, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E eu diria que é um ponto positivo justamente por trazer essa articulação entre setores e autoridades, né? Não só de dados pessoais, mas também sobre outros temas que possam afetar, né, o uso de sistemas de IA, o uso de dados pessoais também. E são medidas também que, né, dentro da CIA, né, que é a autoridade, ela pode incluir a formação de grupos de trabalho provisórios, grupos de trabalho multissetoriais também, né, e a criação de diretrizes, né, que garantam o cumprimento parcial do texto da lei, enquanto, né, o sistema todo não está em vigor. Então, esse, para mim, são os três pontos principais, assim. E de negativo, o que você sentiu mais falta? Eu diria que tem uma falta muito grande aí de abordagem mais específica para uso de sistema biométrico, que aí é justamente, né, o reconhecimento facial ou qualquer coisa que pegue Digitar? dados de biometria digital, exatamente, assim. Então, o texto regulamenta, mas eu diria que falta medida eficaz para prevenir abuso e proteger direitos fundamentais por meio da aplicação desses sistemas que podem vir a ser sistemas de vigilância em massa, né? Eles têm, né, sistema de reconhecimento facial especificamente, assim, ou outras coisas nessa linha, tem sido alvo de críticas globais, né, por promover justamente o que eu estava falando, discriminação racial, ampliar risco de vigilância estatal excessiva, né, de maneira geral. Então, é importante pensar que a gente precisa de algum mecanismo a mais, né, para poder prevenir esses abusos de maneira geral. Sobre esse ponto, eu sou o tio maluco que não boto digital no clube, não boto digital na academia, atraso a fila inteira, mas eu não consigo imaginar que a academia, ainda mais a que eu vou, tenha qualquer cuidado com esse tipo de dado, eu não sei onde isso vai parar. Então, assim, toda vez eles tentam me convencer, não, você tem que botar, eu falei, não tenho que botar, e eu não vou botar, enquanto vocês não me apresentarem a documentação de onde vai a minha digital. E eles não têm, né?
É isso mesmo, assim. É muito importante, né, que a partir de leis como a LGPD e essa discussão no PLDA, a gente tenha criado um espaço de conscientização que é muito maior, né? Assim, eu diria Uhum. que há anos atrás a gente. Tudo bem que a gente não tinha tecnologia de uma forma tão efetiva, às vezes tinha, sei lá, no consultório médico, né? Alguma coisa assim. Mas é importante criar essa conscientização sobre isso, né? É porque elas estão em todos os lugares. É a porta da escola do seu filho, é a porta do seu condomínio, né? Às vezes, literalmente, assim, a gente tem uma disseminação em massa desses sistemas e sem uma garantia que, de fato, os dados coletados ali são guardados, né, da maneira que eles deveriam ser guardados, que não vai haver nenhum tipo de vazamento. E a Ou gente está. usado para o que eles devem ser usados, né? Por exemplo, cartão de transporte público, que pode monitorar seu caminho inteiro, você também não sabe para onde aquilo está indo, né? É isso, você leu minha mente agora, eu ia falar justamente disso, assim, porque eu acho que esses sistemas de biometria, eles vão muito sobre dados de movimentação mesmo, né? Saber quem que entra naquela escola naquele horário, ou quem pega o ônibus na linha XYZ na segunda-feira de manhã, ou até, né, quem vai no consultório médico uma vez por mês. E a partir daí você consegue, né, deduzir várias coisas e várias questões sobre as pessoas, e isso é muito importante ter, né, algum tipo de proteção em torno disso, assim. Então, é de fato importante mesmo. No caso da Marielle mesmo, a solução foi tudo por dados telemáticos, né? Eles conseguiram tracear tudo de pessoas que não estavam disponibilizando aquilo voluntariamente. Aí você imagina quando a gente voluntariamente está dando os dados, a gente bota o rosto mesmo, diz onde passou, onde foi, onde estava, a quantidade de coisa que você abre para sua vida e você tocou num ponto que eu acho importante, já falei disso algumas vezes no podcast, que é, né, às vezes a resposta cínica mas eu não tô nem aí, não tenho nada para esconder, qual o problema de saber onde eu tô? Não é isso, não é essa a questão é para que isso vai ser usado. Como você falou, você pode estar com uma dor de dente e não conseguir, sei lá, liberar depois um tratamento de canal, porque o seguro já recusa te receber, porque sabe da dor de dente que você escreveu no Twitter, sei lá. É muito mais perigoso, é muito mais complexo do que parece. Ah, não tenho nada a esconder, né? Não, exatamente, assim, a gente vive num mundo onde, né, boa parte dos negócios digitais, ou até, né, vários negócios que existem no mundo de maneira geral, eles são parte hoje dessa grande economia baseada em dados, né? Então, não é só o dado de navegação que a gente está falando exatamente disso, assim, de dados de trânsito, né? Se, por exemplo, a Uber, quando ela surgiu, ela era uma empresa que era bastante inovadora, né, em termos de proposta, justamente por ela ter vindo com uma ideia de compartilhamento de dados de trânsito, né, para alguma melhoria, né, de tráfego e tudo mais. Mas eu não sei se a gente de fato viu alguma melhoria, né, nesse aspecto nas grandes capitais brasileiras e tudo mais, assim. Mas de fato a gente está falando de dados que são muito específicos, assim. Acho que tem uma história que eu acho que é uma crônica do New York Times de alguns anos atrás, assim, acho que talvez uns 6 anos atrás, alguma coisa assim, que fala justamente disso, de uma mulher que, né, ela tinha tido uma. Acho que ela estava grávida. Acho que se ela engravidou, ela perdeu o neném. E logo depois de ter perdido a gravidez, ela continuava sendo ofertada, né, produtos de Ah, bebê e coisas nessa eu linha, vi assim, esse caso, é. né? Eu acho que não é o único caso na história, mas de fato, assim, né? São dados pescados ali da sua navegação de um momento específico, que você pode ter procurado coisa para uma amiga ou para você mesmo, mas que depois de um momento traumático, né, continuam sendo ofertados O produtos. Uber, inclusive, tem um aspecto muito preocupante nele, que é o seguinte: você não consegue deletar do histórico uma corrida específica. Se você entrar lá no FAQ, lá nas perguntas, ele vai dizer: você precisa deletar a sua conta por completo e iniciar uma nova, perder a reputação, perder todo o histórico, se você quiser apagar uma corrida específica. Eu nunca entendi qual a justificativa técnica disso, mas soou como uma insanidade, o equivalente a você não poder apagar um post que você fez em algum lugar, né? E não só isso, né? Pensando que, por exemplo, no Brasil, a gente ainda tem uma abordagem no Uber que é um pouco mais ok, eu diria, mas, por exemplo, eu acabei de voltar da Arábia Saudita e lá é obrigatório por lei que o Uber grave áudio e vídeo de todos os passageiros. Aqui tá rolando muito isso, mas é por proteção, né? Eles têm feito para se É, proteger de acusações, mas quase todos agora têm tido essa câmera. Lá é obrigado. lá é obrigado e também, assim, no caso do Brasil, eu sei que alguns motoristas têm feito isso e, de fato, Uhum. por essa questão de proteção, mas eu me pergunto muito sobre o consentimento dessas coisas, né? Porque muitas vezes o passageiro entra no carro Não é sem saber avisado. a gravação, sem saber que aquilo está sendo
feito bom, né, é um dado que vai ser mantido pelo motorista, né? Teoricamente, no app tem que avisar que o carro que está vindo tem uma câmera e teoricamente tem que ter um aviso dentro do carro e teoricamente o motorista tem que te avisar. Nunca vi nada disso acontecer. Nunca aviso nada. Lá na Arábia Saudita, eles avisam, quando você chama a corrida do aeroporto, eles avisam que, por lei, todos os Ubers têm que gravar e tudo mais, assim. Mas, de qualquer jeito, né, é um cenário um pouco... É isso, né? É muito mais expansivo do que só pensar, eu não navego em nada perigoso no Twitter ou... E você falando assim, essas casos da Arábia Saudita, você estando baseado em Berlim, falando dessa lei no Brasil, e a sua própria experiência no Fórum de Governança da Internet na ONU, como é que isso molda a sua visão, primeiro, assim, sobre como regular a Big Tech e sobre qual é o papel do Brasil nisso tudo? Porque eu sinto que aqui a gente está numa ponta tão distante, que a gente não tem essa indústria praticamente, que a gente fica tentando regulamentar, mas a empresa está lá não sei aonde, se ele quiser nem cumpre. Né? A gente vê essa discussão, viu aí que o tamanho da briga que o Twitter bancou, acabou perdendo, ainda bem, mas né, por questão de soberania, né, nem quero entrar na parte política da discussão, é só questão de soberania mesmo. Como é que você vê o Brasil nisso tudo? Qual é o nosso papel? O que a gente agrega? Que direito que a gente tem? Eu acho que vale dizer, para começar também, que essa linha de descumprimento, né, de pedidos, de leis, é uma linha global, tá? A gente passou, né, em 2024 por mais de 80 eleições ao redor do mundo e a gente viu, né, que em muitos dos países que tiveram eleições, as plataformas deram o trabalho nem de ter um time local, sabe, para atender questões e para, né, resolver problemas, para escalar conteúdos que violassem as leis e tudo mais. Então, assim, existe uma linha, né, global de desrespeito ou uma falta de preocupação específica com, né, localidades e lugares no mundo que é muito preocupante. Assim, o Brasil não está fora dessa curva. Eu acho que a experiência do GF, ela traz para mim, o GF, né, esse fórum global, é um fórum multissetorial, então, assim, todos os setores interessados têm que estar lá, faz parte da discussão que ela seja feita entre vários setores e não só entre sociedade civil e Big Tech, ou Big Tech e governos, assim, a discussão ela tem que ser, né, participativa. Mas eu diria que a mensagem principal que espaços como o GF passam é a importância da cooperação global para enfrentar esses desafios regulatórios, assim, né, acho que não existe, ainda mais nesses últimos anos, ficou muito claro que não existe um modelo regulatório que seja suficiente para o mundo inteiro ou que seja suficiente para lidar com os problemas do mundo inteiro. E ainda que a gente olhe positivamente para leis como o Digital Services Act, tem uma questão aí de adaptação, né, a sistemas legais, a sistemas regulatórios e também há diferenças, né, e nuances que existem entre os países que é muito importante que a gente aprenda, assim, sabe? Então, a cooperação global, ela tem, eu vejo talvez como um dos principais pontos, assim, e eu tô falando cooperação global como troca de informações entre governos, troca de aprendizados entre parlamentos, né, do mundo todo sobre essa experiência regulatória, assim, troca de informação também entre esse momento do compliance, né, que a União Europeia está passando agora, tanto com o AI Act quanto com o DSA e o DMA. Então, acho que tem um papel aí muito grande nesse espaço de troca, vamos dizer assim, que é a cooperação global, para poder evoluir a agenda de maneira geral. E qual o mecanismo de responsabilização dentro dessas regulamentações que já estão estabelecidas que você acha que são essenciais para isso tudo ser cumprido de fato? O que é importante existir? É bem complexo falar de mecanismo regulatório de maneira geral, assim, porque eu acho que cada um adota, né, a sua abordagem, assim. A União Europeia, ela criou um modelo que é muito complexo e que é muito interessante, que é justamente olhar para as empresas privadas, né, por meio de uma análise de risco também presente, né, no PLGA do Brasil, que é a análise de risco sobre o espaço que essas empresas ocupam no mercado, os produtos que elas oferecem, né, e se existem coisas como uma análise de impacto em direitos humanos, uma análise, sabe, análises maiores sobre o produto que é oferecido ali. E com base no cumprimento ou não descumprimento de obrigações como relatório de transparência e coisas assim, a União Europeia ela passa a punir, né, esses atores de maneira mais efetiva, assim. Eu acho que esse tende a ser talvez um dos principais modelos olhando para frente, justamente por ele não permitir, né, a punição de uma empresa específica com base na remoção de um post, ou, né, com base num fato específico, mas ela se, né, se alinha numa série de exigências, como, né, canais de contato para usuários, publicação de relatórios de transparência, publicação de análise de impacto, é, a realização de relatórios anuais de impacto em direitos humanos. Então, é uma série de coisas que é requisitada, né, das empresas maiores
e que também, né, funcionam ao mesmo tempo como uma medida de transparência, né, para o setor, e também como uma medida de mais escrutínio, né, sobre os produtos de maneira geral, assim. Então, eu tendo a olhar para o DSA como um dos modelos mais efetivos que a gente tem hoje em dia, e espero, né, que no ano que vem, assim, quando a gente terminar os debates do Supremo sobre o Marco Civil e o Congresso também entender que a missão é deles, né, a gente consiga evoluir num caminho parecido. E quais as tendências de regulamentação que você acha que vão vir por aí ainda? E como é que o Brasil se prepara para isso? O que você acha que está sendo preparado para aparecer questões que talvez a gente não esteja pensando ainda? Eu acho que, assim, tem um debate muito grande ainda sobre a generativa, né? Que o que vai ser feito, quais são os mecanismos de controle, quais são os mecanismos de transparência que podem ser dados para a IA generativa, assim, acho que esse é um dos principais pontos, especialmente, né, porque a gente está falando, e não só da IA generativa, né? Quando a gente fala de deepfake também, são outras questões que afetam não só usuários de maneira geral, mas servem também como um mecanismo de expansão de violência de gênero, né? De violência de gênero online, que, enfim, muitas mulheres têm sido vítimas de deepfakes, né? E nessa linha. Eu acho que tem um debate também sobre controle de feed de redes sociais também, que talvez esteja menos presente no Brasil, mas que é muito importante, né? Que é justamente essa reconquista de um controle que os usuários possam ter, né? Do feed das redes sociais de maneira geral e de Esse é o controle. meu sonho maior, é a gente ter controle completo do que aparece no nosso feed. Você ajustar seu algoritmo, você aceitar ou não aceitar determinados tipos de conteúdo, né? Exato, sair desse espaço de sugestão, né, que não é só um espaço que antes, né, o que as plataformas vendem como espaço de sugestão, mas ele é um grande espaço de influência, né? Total. A gente pode olhar talvez para o Instagram de uma maneira específica, de uma outra plataforma de uma outra maneira, mas, por exemplo, o Instagram ele qualifica todos os usuários com base em interesses, assim, eu estava vendo, né, a lista de interesses que está na minha conta esses dias e eu, por ser uma pessoa maior, de um corpo maior, tá ali na minha lista dieta e body acceptance na mesma linha, assim. Então, tipo, tá tudo junto. Então, e é uma coisa meio maluca nesse aspecto, né? Mas e aí quando você olha para outras redes como o próprio X, né? O X ele tem esse feed, dois feeds, né? Que é o feed das pessoas que você segue, mas o outro feed em compensação tá absolutamente descontrolado. Eu não sigo o Elon Musk, já silenciei o Elon Musk. Ah, Acho que eu silenciei impossível. Não, ele não tem como. Ele entra na sua eu casa. Você faço acorda, abre o olho e tá o Elon Musk com um post do seu lado. É incrível, né? exatamente. Elon Musk, Trump, Insuportável. toda a extrema-direita alemã, assim, eu não aguento mais essas coisas, mas Mas pelo menos ali no Twitter tem essa solução que eu acho boa, que, cara, é cronológico e quem eu sigo. O Instagram nem essa opção dá, né? sim, o Instagram ele tinha mudado, agora ele já permite, ele tecnicamente permite, né, o feed cronológico, mas de fato tem razão, assim, ainda tem muita coisa que a gente precisa descobrir sobre como o feed, né, ele é de fato ofertado para os usuários e se de fato o que a gente está vendo ali no cronológico é o que é postado, né, de maneira geral, assim, mas acho que essa é uma das próximas discussões, assim, para o Que ano que bom. vem. Tô torcendo para isso acontecer. E é assim, isso também faz parte de uma questão que eu acho que essas discussões elas ficam muito densas, muito complexas, muito distantes, fisicamente até, né? Essas empresas estão longe, não tem nenhum atendente para você falar aqui. Isso dá uma sensação de impotência muito grande, assim. O que a gente, como cidadão, como sociedade civil, o que a gente pode fazer para ajudar a mudar isso, a moldar isso principalmente? Tem alguma coisa que a gente possa fazer ou é acompanhar essas discussões jurídicas à distância mesmo? Eu acho que vale engajar na discussão, com certeza, assim. A gente tem, né, alguns parlamentares que têm debatido o tema de uma forma muito aberta, assim. Acho que o próprio Orlando Silva, quando ele relatou o PL das fake news, ele tinha, né, uma plataforma relativamente aberta e de fácil acesso para que setores, indivíduos chegassem nele para conversar também, assim. Acho que a gente precisa cada vez mais sair dessa bolha, assim, né, de que regulação é censura, que eu acho que essa é uma mensagem que ficou muito presente nos últimos 5 anos no Brasil, assim, em torno de Sim. regulação de redes sociais, né? Toda e qualquer tentativa que fosse para controlar feed, ou que fosse para falar, olha, você não pode ficar me oferecendo aqui vídeo de assassinato no Twitter. As pessoas sempre conseguiam mudar isso para uma tentativa de censura e de fato não é isso, né? Regulação é sobre garantia de direitos, ela não é sobre controlar conteúdos, ela não é sobre remover conteúdos, né? É mais para oferecer salvaguardas caso essas emoções sejam feitas.
Então, eu diria que dá para engajar e talvez assim engajar com a própria Coalizão Direitos na Rede, né, que é um coletivo de entidades no Brasil que tem mais de 40 organizações, quase 60 hoje em dia, eu acho, que tem trabalhado nesses temas. Eu acho que vale a pena. Assim, muitas das organizações estão lá, aceitam voluntários, fazem debates públicos, fazem lives no YouTube, no Instagram também. E é muito importante engajar com esses espaços, assim, além de tudo, né, que por mais que você se sinta às vezes um pouco distante, sempre existe uma pontinha de aproximação, assim, seja de um grupo de estudos que está na sua cidade ou de um movimento que está ali surgindo, né, de um grupo XYZ, mas também para poder fazer parte dessa voz mais uníssona, né, da sociedade civil, que eu acho que é o que falta no debate de tecnologia nesses últimos anos. Juntos venceremos, né? Bruna, muito obrigada pela conversa. Excelente papo, adorei, aprendi um monte aqui. Vamos marcar um outro depois para falar de mais questões, porque sem dúvida não dá tempo de falar tudo isso aqui. Quem quiser te encontrar, saber mais do seu trabalho, acompanhar essas discussões, onde que te encontra? Olha, eu tô no Blue Sky, só para não dar endereço do Twitter. Mas eu tô no Blue Sky, eu tô no LinkedIn. No LinkedIn eu tô com o meu nome completo, Bruna Martins dos Santos. E no Blue Sky eu tô Bru MS. Então, Bruna e as iniciais do meu sobrenome. Então, tô por lá também, junto com o povo da Coalizão e vários outros movimentos do Brasil também trabalhando nesse tema. Beleza, Bruna, muito obrigado. Até a próxima. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque e do Cauê Marques, que também coedita o roteiro, a newsletter do Futuro Explicado e as redes sociais do Resumido, que contam com as animações do Peri Selmanman e o design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.